pensamentos, nossos sentimentos a Deus, fechando os olhos, e que possamos sentir as energias, esses bálsamos amorosos em nossos corações, em nossas mentes, que possamos relaxar. Deixando que esses benfeitores amigos, essa família amorosa, sob a tutela do nosso patrono espiritual, nosso Pai Francisco, com seus bálsamos de luz, que eles possam distribuir a todos aqui necessitados, todos nós, que possa se irradiar também para os nossos vizinhos, para todo o nosso bairro, que se espalhe esses orvalhos de luz, de paz, de amor, de entendimento em todos os corações, para que possam se sentirem melhores, que abençoe nossos lares, a todos aqueles irmãos que estão passando por dificuldades, desemprego, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão nos vícios, que possam receber esse amparo. Possamos ter paz nos ambientes externos, para que a gente possa nos concentrar, ter um bom entendimento desse estudo da noite de hoje. Os benfeitores, amigos, trabalhadores incansáveis do bem possam visitar todos aqueles ambientes, irmãos que estão lá sofrendo, que estão desamparados, os orfanatos, os asilos, os hospitais, os presídios, os manicômios, todos os antros, todos os lugares de sofrimento, de desamparo, que possam esses irmãos também receber essas energias, que ilumine nossa cidade, o nosso estado, ao nosso país, o Brasil, que possa ser um país melhor, mais justo para todos, que abençoe e ilumine a todo o nosso órgão, aonde há guerras, aonde há fome, aonde há doenças, calamidades, que possamos ter fé no nosso Mestre, Senhor Jesus, que é o governador, Ele que cuida de todos nós, deste orbe terrestre, e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Possamos ter muita fé e confiança nele. E assim, Senhor, então agradecemos, que os benfeitores amigos inspirem o nosso irmão facilitador da noite, que possa ser feliz, que transmita, que todos nós possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir a mensagem da noite de hoje. Que assim seja. Então é com uma enorme alegria, novamente satisfação, temos o nosso irmão Fernando Tamujo, da Casa Luz, Fé e Caridade de São Leopoldo. O tempo é todo seu. Obrigado, Marcos. Bem, boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz do Divino Mestre possa estar entre nós. Que possamos, nessa pequena reunião, buscarmos um entendimento cada vez maior da doutrina espírita, que a sua finalidade vem nos projetar uma nova visão, que possamos cada vez estar incluso dentro da sociedade com as nossas ações reformulativas dentro desse processo da doutrina espírita, que é o que nos faz pensar, agir e principalmente nos reformular. Dor e sofrimento sobre a ótica espírito, tema proposto para a noite de hoje. É bem complexo porque ele atinge diretamente a todos nós. O que nós temos que aprender primeiramente? Nos situarmos dentro da nossa vida. Ou seja, aquela perguntinha que quando estamos angustiados, o que a gente faz? O que a gente pergunta? Normalmente.
quem eu sou, o que estou fazendo aqui, para onde eu vou. São normalmente as perguntas que a gente se faz para tentar buscar um rumo na nossa vida, para que a gente possa nos incluir dentro dessa grande jornada que fizemos parte, mas dentro da racionalidade que nós necessitamos. Então, quando perguntamos justamente isso, quem somos, é porque nós necessitamos de uma grande posição perante a vida. Entender a nossa parte, entender o nosso processo, de que maneira a minha individualidade está inclusa dentro da vida, dentro do processo que está acima de nós. Então, na espiritualidade, o que nós temos que entender? Que nós fizemos parte, somos uma engrenagem. Existe toda uma grande administração acima de nós, onde cada um de nós, na sua individualidade, busca o seu aprimoramento como espírito. A nossa finalidade aqui na Terra, quando reencarnamos, é buscar o nosso crescimento moral e intelectual. Porque é desta forma que vamos crescer, evoluir e cada vez mais atingir dentro do nosso ponto de partida aquele grande aprimoramento que é o nosso grande projeto de vida. Então, quando falamos em nos incluir dentro desse processo, é começarmos a ser dentro desse processo entendedor do nosso ponto de vista. Ora, se eu sou cristão, é o primeiro grande ponto que eu tenho que me autoafirmar. Eu estou aqui para crescer. Acredito em Deus, acredito em Jesus. Então, a partir dali, eu tenho um compromisso comigo mesmo de me posicionar perante essas afirmações que eu faço para mim. Porque não adianta nós da boca para fora, eu acredito em Deus, acredito em Jesus. E ali fora, na nossa vida real, sermos pessoas completamente opostas àquilo pela qual acreditamos. Se somos filhos do mesmo Pai, do mesmo Criador, então temos que nos enxergar como irmãos, sem diferença alguma. E dentro da proporção de cada um de nós, do nosso entendimento e da nossa maturidade, adicionar a esse conhecimento a vontade de servir ali fora, dentro dessa estrutura que nós acreditamos e que nós fizemos parte dentro do nosso íntimo, como base sustentatória para nos consolar a nós próprios. Porque no momento da dor, a compreensão sobre o que somos, o porquê aqui estamos, qual é o nosso projeto de vida, ele vem sedimentar um consolo, que não nos permite aquela choradeira toda de mas como eu sou injustiçado, para mim dá tudo errado, para mim é só para mim, olha os outros, tudo sorrindo, tudo bem. Não é assim. Porque aí estamos usando o conhecimento para dar aquela xingadinha normal em nós próprios. Olha, acredito em Deus, acredito em Jesus, veio aqui como espírito, o maior luz que esteve encarnado entre nós para nos trazer o consolo e justamente pedir para nós que servíssemos uns aos outros como gostaríamos de ser servidos. Isso foi a grande proposta de Jesus. Então, quando começamos a buscar essa base sustentativa para os nossos anseios, para as nossas dores, começamos a determinar para nós mesmos qual é a nossa base. E não permitimos para nós próprios choradeiras. Isso, aquilo, eu estou fazendo assim, estou fazendo assado. Não. Temos a racionalidade do entendimento. Primeiro ponto. E aí começamos a compreender o que é o nosso verdadeiro papel. A encarnação, cada vez que nos propomos, no plano espiritual, a voltar para o plano terra, começamos, dentro desse entendimento, dessa visão, a analisar sempre o que somos, o que fizemos na última encarnação. Então, quando formos começar a fazer a avaliação da nossa última encarnação, começamos a ver os contrapontos, quanta coisa errada a gente fez, que não gostaria de ter feito isso, não gostaria de ter criado uma inimizade, não gostaria de ter magoado aquela pessoa, isso, aquilo, enfim. O arrependimento começa a ser, teoricamente, um novo projeto de vida para a próxima encarnação.
Porque aí começamos a sustentar em cima da nossa vontade o que são as necessidades que temos de reparação na próxima encarnação. E aí começamos lá na espiritualidade a formular um nosso novo projeto de vida. Porque é em cima do que nós próprios fizemos no passado, que nos arrependemos e não gostamos daquilo que fizemos, esta avaliação que somos nós que fizemos, não é um tribunal, um júri que nós vamos chegar lá na espiritualidade e ir lá e vão bater martelinho, vão ser condenados, vão somar os votos, tu fez isso. Não, é a nossa consciência. É o nosso processo reformulativo. E aí começamos a trabalhar em cima desse novo projeto de vida. Ora, quando eu estipulo as necessidades pela qual eu preciso reparar, também eu vou determinar, junto com os irmãos de luz na espiritualidade, aqueles que sabem o que é melhor para mim, qual vai ser a família que eu necessito reencarnar, justamente por essas avaliações que a gente fez. Então, no momento que eu venho para o plano Terra novamente, reencarno, eu venho com a família determinada, com o meu projeto de vida determinado, com as ansiedades pela qual eu gostaria de reparar, tudo aquilo que eu trouxe dentro de mim como espírito encarnado, vontade de superar as deficiências da última encarnação. Então eu venho no lugar certo, na família certa, na cidade certa, no momento certo. Então não existe nenhum de nós que pode se botar no pedestal e dizer, coitadinho, não merecia passar isso, não merecia estar com essa família. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, pela qual necessitamos, dentro da nossa transição como espíritos, nessa última passagem que voltamos a reencarnar, resgatar, crescer e evoluir. Então, quando a gente tem isso latente na nossa mente, constantemente, já não nos permitimos grandes choradeiras. Já não nos permitimos mais, por que isso? Por que dá tudo errado? Não, está certo. Está tudo certo. Só depende de mim como eu vou administrar e como eu vou me posicionar nessa nova oportunidade. Que é isso que a gente tem que compreender. Quando estamos aqui, gostamos muito de nos queixarmos de tudo que a gente passa. Mas para reingressar à Terra e voltar novamente com uma nova roupagem, recomeçar todo um trabalho, nós imploramos no mundo espiritual uma nova oportunidade. Porque a população no mundo espiritual é praticamente 3 vezes o que está aqui encarnado hoje no nosso planeta. Isso corresponde a quase 21 bilhões de espíritos, pedindo uma oportunidade para estarmos aqui no lugar em que estamos. Então o que nós temos que fazer? No mínimo, aproveitar ao máximo essa oportunidade e buscar exatamente dentro do nosso crescimento, do nosso processo evolutivo, o nosso melhor que a gente possa fazer dentro desse processo. Mas quando tudo isso acontece no mundo espiritual, determinamos a família, o nosso arrependimento, o nosso novo projeto de vida. Aí, antes de reencarnar com os espíritos, chegamos à conclusão que vamos precisar viver 80 anos, vamos dar um exemplo. Nesses 80 anos, o que acontece? Eu vou ser abastecido com fluido vital. Até brinquei na última exposição que nós ia passar num posto de combustível e nos abastecer na espiritualidade. Mas brincando é mais ou menos isso. Se eu necessito ficar neste plano durante 80 anos, eu vou receber a dosagem necessária desse fluido vital, que é a essência que liga o meu corpo perispiritual ao meu corpo físico durante esses 80 anos. Então, eu vou ter que aprender a administrar esse fluido. Vou ter que aprender a administrar dentro desses 80 anos que está proposto por mim mesmo, lá junto com meus irmãos de luz, antes de reencarnar, viver na próxima encarnação.
eu vou ter que aprender a cuidar desta roupagem, deste corpo físico, que é este fluido vital que nos liga ao corpo perispiritual. Então o que acontece às vezes que a gente vê? Né? Um irmão desencarnou, estava lá perfeito de saúde, teve uma parada cardíaca e desencarnou. E os médicos tentam reanimar, tentam fazer de tudo e não conseguem. O que terminou? O que se esgotou ali? Este fluido que concilia o corpo perispiritual ao corpo físico. Então a vida vem determinada pela espiritualidade, o tempo que nós devemos para percorrer. Aonde entra a nossa administração, o nosso livre-arbítrio? Vamos fazer novamente um exemplo. Então, se eu sou, na última encarnação que eu tive, eu vi na minha retrospectiva que eu fiz no plano espiritual, eu vi que fui um cara que bebi muito, né? Então detonei o meu fígado. O que acontece? Aquela detonação naquele determinado órgão ficou fragilizado o meu último corpo físico, transferindo essa deficiência ao meu corpo perispiritual. Então, quando eu vou voltar na próxima encarnação, eu vou trazer aquela manchinha lá daquele determinado órgão que eu, na última encarnação, abusei, não administrei, não fiz a coisa correta, e vai ser a minha deficiência na próxima encarnação. Então, quando eu chego aqui nessa encarnação, depois um final de semana, né, vou tentar tomar uma cervejinha. Tomo uma cerveja e aquilo já cai mal, não consigo, passo mal. Por quê? Porque não vou conseguir fazer a filtragem normal no meu corpo físico em função da deficiência da minha vida anterior. Porque eu não soube administrar o fluido vital. Então, quando a gente comete excessos, o que acontece? Começa o nosso corpo a ter que trabalhar muito mais porque estamos cometendo excessos. E esses excessos vão eliminando o nosso fluido vital. O que acontece? Eu chegar lá no meu 60, 55 e desencarnar. Poxa, mas eu precisava viver 80 anos. E não consigo, não consegui. Vivi somente 55, não realizei a metade do que eu tinha que realizar, que era a minha própria proposta. Então, o que isso acontece? Acontece que através do meu livre-arbítrio fui eu próprio que determinei o excesso pela qual foi gasto o meu fluido vital. Então, a partir disso, começa também um processo de deficiência ao corpo, porque eu estou causando, por má administração, uma desordem nesse corpo físico. E aí começa o nosso entendimento e a nossa compreensão da dor que passamos aqui neste plano. Que às vezes atribuímos ao karma, a Deus. Por que eu estou passando isso? A maioria das vezes é nós próprios que estamos nos penalizando pelos nossos excessos, pela falta de administração ao nosso corpo, e isso excessos em todos os sentidos. Ali só dei um exemplo da bebida, né? Então é nós que destruímos essa roupagem através do nosso próprio livre-arbítrio, conscientes. Porque hoje não podemos nem dizer, mas eu não sabia que aquilo fazia tanto mal. Hoje nós recebemos vídeos de tudo quanto é que é forma pela internet, instruindo a parte da saúde, o que é bom, o que é ruim, a taxa de glicose que não funciona, quanto tem que ser, enfim, tudo, nós temos todo tipo de informação. Só perguntar para o seu Google ali, o coitado responde na mesma hora. Então não podemos nem dizer que era por falta de experiência, por eu não saber, porque hoje toda a informação está à nossa volta. As doenças, quando começamos a compreender isso tudo, desse posicionamento nosso, elas eclodem no nosso corpo. Eclodir quer dizer, é o verbo intransitivo, emergir da casca do ovo, do envoltório, de dentro para fora. Uma explosão de dentro para fora. E aí que começa todo o processo de desordem ao nosso corpo. Por quê? Porque é o espírito que está em desequilíbrio. Somos nós que estamos em desequilíbrio. Como espíritos,
encarnados. E aí vamos começar a danificar a nossa roupagem, em função de toda aquela desordem que nós próprios vamos causando. Existe aquilo, como falamos antes, aquilo que não se pode mudar, que é o que nós vamos trazer como consequências da nossa vida passada. Aquela deficiência no meu fígado, então eu vou ter que ter bastante cuidado com ele, né, para permanecer aqueles 80 anos. E existe aquele tipo de situação que somos nós os causadores aqui mesmo, neste plano que não tem nada a ver com karma, nada a ver com aquilo que estamos trazendo em encarnações passadas. É agora, as nossas atitudes de hoje, de como estamos administrando o nosso combustível pelo tempo que nós necessitamos. Aqueles que gostam de ler um pouquinho obras espíritas vão ver que André Luiz, quando desencarnou, ficou 8 anos, né? 8 anos ficou no umbral, numa zona umbralina, no mundo espiritual, e escutando aquelas vozes o chamando de suicida. Mas eu não sou suicida, fui médico, fiz de tudo, eu adorava a vida, nunca quis morrer, não conhecia esse outro lado, ele dizia. Mas foi justamente o fumo que ele fazia, fumava demais, e isso tirou 8 anos da vida dele. O tempo que ele ficou numa zona umbralina, onde ele ficou recebendo aquelas vozes, o chamando de suicida. Porque ele foi um suicida indireto, inconsciente, através das suas atitudes de excessos, era boêmio, gostava da noite, né? E causou isso no último corpo dele. Então é desta forma que nós temos que aprender a administrar. Existe um poeta romano chamado Juvenal, ele diz: mente sã, corpo são. Quando nós temos a consciência que nós precisamos buscar o equilíbrio entre a nossa roupagem externa, nosso corpo, e o nosso espírito, tem que existir esse equilíbrio. Porque é toda esta racionalidade de empenho que nós vamos fazer e vamos usar contra nós próprios, no momento daquela choradeira, que nós vamos começar a nos posicionar e não admitir mais certas coisas que a gente faça. Né? Então, desses abusos, desses excessos, coisas que a gente sabe que o nosso corpo vai necessitar mais lá para frente desse combustível, desse fluido vital, para permanecer em saúde plena o tempo proposto para essa última encarnação. O próprio Emmanuel já dizia: a plantação é livre, a colheita é obrigatória. Tudo que plantamos é que colhemos. Então, se estou no momento com o espírito em desequilíbrio, é isso que eu vou estar trazendo. Então, quando a gente fala da eclosão, o que nós temos que compreender primeiro? Toda essa doença que vem de dentro para fora, quando deixamos seguir adiante o nosso rancor, o nosso ódio, vontade de vingança, guardar mágoas, inveja, ciúme, medos, prepotência, o próprio orgulho, isso são sentimentos que permanecem dentro do nosso corpo íntimo como espírito e vão causando uma grande desordem ao nosso corpo físico. Essas doenças servem para destruir, danificar as células, comprometendo o equilíbrio orgânico. Justamente por quê? Porque aquele momento que eu fico matutando, vamos puxar por um exemplo que a gente traz um entendimento maior. Eu sou uma pessoa extremamente arrogante, ciumenta e vejo maldade em tudo. Aí no momento que eu vou deitar, como é que fica a minha mente? Ela fica extremamente acelerada, fica naquela adrenalina o tempo todo, fico pensando porque a minha esposa está me traindo, porque não isso, porque aquilo, porque eu vi uma cena tal, porque eu vi aquilo assim, eu não gostei. Passou uma noite, eu não dormi, no outro dia eu vou estar completamente indisposto. Na segunda noite que eu vou permanecer, vou ficar mais mal ainda. Aí já começa a me atacar o estômago, uma grande gastrite, da gastrite vira uma úlcera e assim vai. Aonde começou? Naquilo que eu ingeri a esse corpo como alimento, que me deu aquela gastrite, aquela úlcera? Não, é aqui, na causa como espírito. São essas doenças nossas,
como espíritos, essas chagas que ainda predominam dentro de nós, que trazem totalmente a desordem ao nosso corpo físico. E quando nós começamos a compreender que somos nós os causadores, e começamos através deste conhecimento a administrar tudo isso, começamos a fazer o processo pelo qual o mundo espiritual se propôs a nos ajudar. Ora, se eu tenho consciência que eu sou uma figura extremamente arrogante, prepotente, e machuco todas as pessoas que estão à minha volta, todos que estão junto de nós, o que nós precisamos compreender? Que eu preciso me transformar, eu preciso mudar isso. Então é aquele tratamento homeopático que em doses pequenas eu começo a fazer a reparação das minhas ações e começo a trazer aquilo, como o poeta romano falou, mente sã, corpo são, o equilíbrio entre os dois. Porque a minha consciência começa a ser entendida. O que é importante nós compreender através da dor? Que nós somos os causadores. Ora, se eu tenho essa consciência que eu preciso manter o meu corpo perispiritual bem alinhado com o meu corpo físico, com o meu espírito, o que eu preciso compreender? Que eu, através dessa linha de equilíbrio, eu começo a buscar essas transformações que eu tenho a consciência que eu preciso mudar. Porque o que nós precisamos aprender? A consciência ela está ativa. E o que é a base da nossa consciência? É o nosso conhecimento. Tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós aprendemos ao longo das nossas reencarnações, ao longo dessa jornada, eu vou sedimentando na minha base, na minha estrutura de vida, como verdade. Então, cada vez que eu escuto alguma coisa, me faz pensar, poxa, realmente aquela figura tem razão. Eu fiz isso, fiz assim errado, eu não devia ter feito assim, eu devia ter feito assado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a minha consciência assimilou um novo conceito através desse conhecimento e eu fiquei abastecido. Bem, quando eu piso na bola, o que acontece? Minha consciência já me cobra. Pisou na bola, fez o que não devia, magoou aquela pessoa, foi prepotente de novo. Aí o que é o remédio? É a reparação. Então, no momento que nós temos a consciência ativa, nos mostrando que erramos e que precisamos reparar, para um dia chegarmos naquele equilíbrio do poeta romano, mente sã, corpo são, precisamos trabalhar nessas ações que nos fazem reestruturar todo o nosso caminho. Porque isso vai ser o processo de eliminação das chagas predominantes dentro de nós. Quando as ações começarem a imperar no nosso dia a dia, através da nossa consciência nos cobrando a reparação, e começamos a nos empenhar em nos transformar. Bem, vou olhar então nos olhos daquela pessoa e vou dizer, perdão, eu não queria ter te magoado, eu não queria ter dito isso, eu fiz errado assim, assim, assim. Então esse é o processo. Eu começo a compreender que eu preciso me transformar. E usar esse conhecimento todo na grande transformação que nos faz sempre crescer e evoluir. Então este é o grande significado da doutrina espírita. Fazer que cada um de nós desperte para a grande execução da nossa individualidade, da nossa transformação. Porque sou eu, unicamente eu, que vou fazer as minhas transformações. Mais ninguém. Então, como espírito encarnado, tendo a nossa base sedimentada naquele entendimento no início da exposição, onde buscamos toda a compreensão do que somos, o porquê aqui estamos, nos cobramos esse grande posicionamento. Não aceitamos mais nós próprios fracassar em determinadas situações, porque eu já sei qual é o caminho. Eu devia ter feito assim. Então, por que eu ainda persisto em fazer assim? Aí começa a grande cobrança na minha individualidade pela transformação. E a dor começa a ter uma medida diferente. Por que a gente fala sempre, está fazendo um temporal, um copo d'água? Ditadinho bem popular, né? A gente não escuta seguido isso. Porque o processo de maturidade de cada um é diferente.
Quando temos essa compreensão e nos posicionamos já no entendimento da vida, estamos dentro de uma casa espírita, ouvindo uma exposição dentro do grande ciclo de evolução da vida que nós fizemos parte, a nossa compreensão já é diferente. Tem pessoas que estão ali fazendo aquele temporal no copo d'água, mas porque não teve família, não teve um pai presente, não teve uma mãe presente, não mostrou como a vida se põe, como são os problemas, ou como devemos enfrentar os problemas. Quais são os problemas que talvez nós próprios somos os causadores? Então essa medida é diferente para cada um, por isso que a dor toca cada ser humano de uma maneira diferente. Porque cada um tem uma compreensão diferente da vida. Cada um se posiciona na vida de uma maneira diferente. Pelo seu próprio conhecimento e pela maneira que administra o seu eu, o seu íntimo. Então quando nós estamos passando por períodos que são conturbados, quanto mais nós usarmos e aprendermos a usar o nosso conhecimento e a nossa consciência, que está sempre ativa a nos ajudar, começamos a nos posicionar na vida de uma maneira diferente. Essas chagas predominantes, o ódio, o rancor, a tristeza, a avareza, o orgulho, vaidade, prepotência, tudo que desequilibra o meu íntimo, eu começo a buscar a necessidade de me transformar, que eu enxergo que o problema sou eu, não é no mundo que eu vivo. Não são as pessoas que estão ao meu lado. O problema sou eu. Então é dessa forma que eu preciso me posicionar. Saber que estou aqui para reestruturar a minha vida. Eu como espírito encarnado. Buscando a minha adequação a este grande ciclo que a gente vive de volta ao mundo espiritual, volta ao mundo terreno. Mundo espiritual, volta ao mundo terreno. Porque é aí que nós estamos crescendo e evoluindo. É desta forma. O mais poderoso antibiótico é o perdão, que só pede o sacrifício do orgulho e do egoísmo. Então, para nós aprendermos a perdoar, nós temos que enxergar que todos estão aqui para crescer e evoluir. E todos se posicionam na vida de acordo com o seu conhecimento. Então, aquele impacto que eu sofri no momento dentro da minha empresa, estou lá trabalhando com meus colegas de trabalho, né? E recebi um impacto, algo que me feriu por alguém que é ganancioso, que é o meu lugar. Um exemplo, o que eu vou fazer? Vou devolver na mesma intensidade para ele? Não. Eu tenho que aprender a absorver aquilo, porque é um irmão que está na mesma situação que eu. Está buscando o autossustento, o sustento da família. Só que ele não tem, talvez, a maturidade espiritual que eu tenha, não frequente uma doutrina que me esclareça, talvez a filosofia dele é extremamente materialista, só não quer saber de oportunidades, pisa em cima das pessoas, só que a vida vai ensinar para ele. Não é o meu repúdio, não é o meu ódio determinado e focado em cima daquela pessoa para devolver o mal que ele me fez, que vai trazer a ordem entre eu e ele dentro daquele ambiente de trabalho. Vai ser a minha neutralidade, vai ser eu ir para um canto naquele momento de querer soltar o verbo, vou para um canto, vou para o banheiro, lavo o rosto, naquele momento me concentro, peço que Deus me ilumine, me dê força para suportar e que dê clareza a esse irmão, ilumine a esse irmão. Porque daí nós estamos pedindo a espiritualidade, aqueles que nos servem, os espíritos de luz, outros chamamos de anjos da guarda, não importa qual a religião, mas o que importa é nós termos consciência, que nós temos um grande amigo ao nosso lado. Então, no momento que nós elevamos o nosso pensamento e pedir que a neutralidade naquele momento se aconteça e se faça, e dê àquele irmão uma oportunidade de enxergar a vida de uma maneira diferente, começamos a compreender o nosso papel. Começamos a compreender o que Jesus nos pediu há 2000 anos atrás. Que fizéssemos ao próximo aquilo que gostaríamos que o próximo nos fizesse. Começamos a aprender a respeitar os nossos irmãos. Porque é desta forma que estaremos inclusos nessa grande oportunidade de estarmos aqui
encarnados novamente e buscando essa reparação. A dor é o alerta dos excessos que estamos nos permitindo, prejudicando a máquina orgânica e solicitando-nos ponderação. Então a dor, quando estamos num momento que estamos sofrendo, é tipo uma luzinha vermelha começou a piscar. Algo está errado. Se eu estou em desequilíbrio, tem alguma coisa predominante no meu corpo, alguma coisa está acontecendo, alguma ação gerou isto. Uma inconsciência da minha parte, determinada fragilidade que meu corpo tem, eu já sei que eu não posso cometer determinados excessos e fico praticando, né? E desta forma, ou as chagas predominantes no coração, que é aquele processo todo que nós precisamos reparar. Então a dor, quando estamos em conflito e não estamos em sintonia entre o nosso corpo físico e nosso corpo espiritual, mente sã, corpo são, quer dizer que uma grande desordem está acontecendo, a luzinha vermelha está piscando. E a obrigação é minha compreender e entender e buscar as respostas, o porquê esse fato está acontecendo. Porque a dor convida a reflexão, a passar em revista os atos anteriores e as lembranças. Ela avalia, ela pondera, ela conclui. A dor nos faz repensar, nos faz dar aquele passinho para trás e tentar enxergar tudo o que está acontecendo à nossa volta, para que possamos compreender o porquê desse momento que estamos em desarmonia com o mundo espiritual. E muitos dizem às vezes, quando estamos dentro desse processo de desequilíbrio, nem meu espírito de luz, nem meu anjo da guarda me ajuda. Não é o anjo da guarda que não nos ajuda. É nós que não estamos preparados para sintonizar com ele. Ou seja, o nosso canal de frequência está no outro patamar. E nós precisaríamos estar juntamente com esse irmão em sintonia, para que pudéssemos receber as boas intuições. Quando estamos dentro de um processo em ordem, o que acontece quando estamos com um grande problema, né? Estamos terminando um dia com um problema e normalmente o que acontece? Acordamos com a solução, não é assim? Estamos angustiados, não conseguimos pensar em nada, mas como é que eu vou resolver isso? E vamos deitar com aquilo na cabeça. No outro dia, quando estamos dentro de um patamar de equilíbrio, o que acontece? Acordei com a solução. Como é que eu não pensei nisso? Tão fácil fazer assim, fazer assim. Já nos energizamos já para aquele início daquele dia, já saímos pilhados em resolver o problema. O que foi isso? Canal de sintonia com o nosso espírito protetor durante o nosso sono. E é assim que acontece. Então, para que esse canal esteja aberto, eu tenho que estar em sintonia com o plano que me rege. Eu tenho que estar em sintonia com esse plano maior. Porque é dessa forma que irei suportar as dificuldades, conscientes e equilibradamente, tranquilo dentro de todo esse processo de avaliação. Sob a ação da dor, desaparecem a moleza, a apatia, a indiferença, a cólera, a dureza, a arrogância. Por que desaparece? Porque no momento que caímos e enfrentamos o problema realmente, ficamos mais sensíveis naquele momento. Porque a dor nos fez. Por que a gente sempre brinca, né? Bem, tu tem dois caminhos para aprender. Tu vai buscar o teu conhecimento ou tu vai pelo caminho da dor. A vida te ensina. Não é assim que a gente comenta? Né? Quando temos a consciência e vamos buscar o aprendizado e equilibradamente vamos nos empenhar nessa transformação, usando o conhecimento e não permitindo para nós esses desequilíbrios, vamos entender e compreender a vida de uma maneira. Ou, se não quisermos esse caminho, como se diz popularmente, a dor ensina. O caminho da dor. Por quê? Porque a partir dali vamos cair, né? Nosso narizinho bem no chão e vamos ter que olhar para cima e recomeçar, reestruturar. Se eu sou um cara extremamente prepotente, orgulhoso,
tenho uma pequena empresa, fali, de que maneira eu vou ficar? O mundo terminou. Quantos tiram a vida porque não sabem como vão olhar para as pessoas? Imaginem, gente, em função de dinheiro, de posição social, tiram a vida porque não sabem como vão enfrentar. Então o conhecimento nos dá essa grande bagagem de dizer, vamos lá, bola para frente, vamos continuar. A vida continua, a grande oportunidade eu já tenho, estou aqui. Estou aqui para trabalhar, para me instruir e crescer cada vez mais. Então é dessa forma que nós vamos administrando o nosso dia a dia. A dor provoca ou desenvolve a sensibilidade, a delicadeza, a bondade e a ternura. Por quê? Porque após passarmos por aquele momento tão conflitante, vimos quanta coisa errada a gente fez e quanta coisa poderia ter sido eliminada. Se nós tivéssemos um pouquinho mais de fé, um pouquinho mais de conhecimento e usando toda essa estrutura que nós próprios temos como espíritos encarnados à nossa disposição. Aquela sintonia com os espíritos de luz, para que possamos ser intuídos. Que nem desenho animado, né? Para a gente ver o anjinho de um lado falando coisas boas e o capetinho do outro lado falando coisas ruins. Mais ou menos assim. Somos nós que determinamos quem nós vamos ouvir. Aqueles que estão nos intuindo a coisas erradas e coisas ruins, ou aqueles que estão tentando nos deixar dentro de um patamar de visão, onde vamos poder conscientemente trabalhar dentro do nosso processo, na nossa individualidade, para nos transformar como espíritos de luz. Porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. Todos nós temos a consciência porque aqui estamos. E é dessa forma que vamos crescer, quando aprendermos a administrar desta forma. A dor no sentido amplo de entendimento será necessária enquanto o homem não tiver colocado o seu pensamento e os seus atos de acordo com as leis divinas. Então os nossos pensamentos, os nossos atos e ações têm que estar em sintonia com aquilo que acreditamos, com aquilo que realmente está dentro de nós, para que ali fora nada do que eu faça vai estar em desarmonia com aquilo que eu acredito. Vamos de novo, poeta romano, mente sã, corpo são. Então eu preciso estar em equilíbrio, fazer ali fora das minhas ações aquilo que eu acredito, aquilo que realmente está no meu coração, não ficar de fora, aprender a nos empenhar nessa grande transformação. A individualidade de cada um de nós, ela busca, dentro do conhecimento, o intelectual e a elevação moral. Quando começamos a compreender tudo isso que aqui falamos, do nosso posicionamento, e entender a necessidade que nós temos de conviver um com o outro, começamos a aprender a responsabilidade de nos respeitarmos mais uns aos outros. Eu sempre brinco quando faço uma exposição, tem alguém aqui que se considere autossuficiente? Dá destino à coleta do lixo que produz? Veste, tece a roupa que está vestindo? Produz a energia que consome? Planta o alimento que vai ali comprar? Todos nós precisamos um da potencialidade do outro. E é essa linha de respeito que começamos a consolidar dentro da sociedade em que vivemos, o amor que Jesus nos pediu. Porque começamos a compreender que todos nós temos um papel. Todos nós estamos aqui para servirmos uns aos outros e aprendermos um com o outro. Dentro das dificuldades, da dor, dentro do sofrimento e dentro do principal objetivo que nos une. Crescer, evoluir moralmente e um dia voltar à espiritualidade sem arrependimentos e usar o tempo proposto nessa encarnação, o nosso projeto de vida, porque foi nós próprios que fizemos o nosso projeto, com a ajuda de alguns irmãos espirituais que vão estar lá à nossa disposição, para que a gente possa efetuar o nosso sucesso.
somos só nós. Então que cada um de nós possa cada vez mais trabalhar na sua transformação. O Evangelho é para nós o melhor e o maior compêndio de saúde apresentado à humanidade. É um roteiro seguro de ações do bem, um manual de saúde. Porque no momento que nos empenhamos a ler o Evangelho, ele mostra que todas as doenças da alma têm solução. Todos os desequilíbrios que nós praticamos têm solução. Só depende de nós construir a nossa grande transformação, para um dia termos um mundo melhor, um mundo harmônico, pela qual todos nós acreditamos e sonhamos. Que cada um possa fazer da sua obra, do seu projeto de vida, um grande exemplar, para que quando chegar no mundo espiritual, olhe para aquela bela obra, fazendo a sua retrospectiva, talvez chorando, abraçando alguém querido que lá está nos recebendo, mas satisfeitos do destino que cada um de nós deu para o nosso projeto de vida, dentro da nossa individualidade, a ficar junto com nossos irmãos de luz, no projeto maior de Deus e do nosso Mestre Jesus amado, que é nos transformar e fazer o mundo em que vivemos a nossa casa, a casa de todos nós, dentro da harmonia, dentro do respeito, dentro da prática do bem. Obrigado a todos, que possamos aprender e sair mais fortes para aprendermos a lidar com as nossas dores, os nossos sofrimentos, dentro da compreensão que essa doutrina maravilhosa nos mostra e nos direciona. Obrigado. De casa, que é a casa de Francisco, agradece a boa vontade do irmão, fazer parte dessa família, trazer sempre informações muito boas para todos nós, e fica uma lição para todos nós nas nossas vidas, que a gente deve ser consciente do que estamos fazendo aqui e valorizar aquilo que temos em mãos, o nosso corpo, o nosso espírito, a família, tudo que a gente tem para necessitamos aqui, que o Pai Celestial nos emprestou, e depois a gente vai ter que prestar contas, com a nossa consciência. Então fica a mensagem, agradecemos a todos, também a presença de todos, ao nosso irmão que pode estar sempre conosco novamente. E vamos então fazer nossa prece de encerramento. Então vamos fechar os olhos, vamos concentrar e agradecer a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo em torno do Evangelho, à luz da doutrina espírita, do cristianismo redivivo, que possamos ser daqui mais fortalecidos, amparados e conscientes, buscando força na espiritualidade, nossos mentores amigos que nos trouxeram até aqui, para que a gente possa aprender a evoluir e crescer. E um dia estarmos lá, junto com Deus, nosso Pai, sintonizando junto com Ele, com o nosso Mestre Maior, Jesus, que é o objetivo de todos nós um dia alcançarmos essa felicidade plena, que todos nós vamos alcançar. Então agradecemos por tudo, por todos esses trabalhadores incansáveis do bem, nosso Pai Francisco, que orienta toda essa família, nos fortalecendo, dando muita paz, muita luz, seguindo firme nessa caminhada, que a gente possa não se desviarmos do caminho e fazer todos os esforços para prosseguir firme nessa jornada com Jesus em nossas vidas, em nossos corações. E assim, Senhor, damos então por encerradas as nossas atividades doutrinárias desta noite. Que assim seja. Então aguardem, dá para receber.